A questão da história do baralho cigano pode ser pesquisada na internet, tá? Vou dar uma pincelada rápida, porque esse curso está focado mais na maneira de abrir as cartas do que na história. Mas o baralho cigano de 36 cartas, ele surgiu a partir da Madame Lenormand. Ela foi uma cartomante que viveu em Paris por volta de 1800. Ficou muito famosa, ela acertava todas as previsões, né? E a partir daí, do baralho comum de jogar, foi feito o baralho cigano de 36 cartas. Mas já existia alguma coisa antes, com outros números, com uma quantidade menor de cartas, né? E os ciganos usavam para predições. Mas a partir da Madame Lenormand é que se expandiu a questão do baralho cigano, que é o baralho que hoje a gente conhece, né, com 36 cartas. Embora existam outros tipos de baralhos com um número maior de cartas, que não é o tarô, né? Não é o tarô, é o baralho cigano mesmo, tá? Mas o mais convencional para se usar é o baralho cigano de 36 cartas, e é com ele que a gente vai focar o nosso curso, tá? Então, quem quiser pesquisar a história do baralho cigano, vai na internet, busca Madame Lenormand. O que a gente tem antes dela, em escolas de ocultismo, dizem que seres do interior da Terra foram expulsos por comportamento inadequado, e essas pessoas se espalharam pelo mundo, e elas tinham, né, aí é que vem a ligação com o tarô, né? Então elas tinham o baralho delas, né, e elas faziam previsões aí pelo mundo, e por aí nasce uma série de lendas, uma série de questões a respeito dos ciganos, tá bom? Então tem muita coisa para ser pesquisada, mas não é o foco desse curso, ok? Como cuidar do seu baralho? É bom deixar sempre enrolado num lencinho ou numa bolsa, né? Uma bolsa de tecido própria para isso, ou numa caixinha, né? Não deixar jogado pelos cantos, tá? Ao final de cada consulta, embaralha bem as cartas, faz uma limpeza. Como que se faz a limpeza? Eu uso orgonite. Orgonite se encontra facilmente, pode comprar pela internet, né? É uma pedra feita com ferro, cobre, cristal, e dissipa as energias negativas do ambiente ou de qualquer objeto, tá? Ou então você coloca cristais e de vez em quando você lava esses cristais, coloca no sol. Então é todo um processo de limpeza, né? As cartas, elas ficam impregnadas de informações, tá? Então é bom a cada consulta fazer uma limpeza no baralho. A questão de limpeza em você também, tá? Principalmente se forem consultas pessoalmente. A gente sempre acaba pegando alguma coisa da outra pessoa, né? Existe ali uma conexão entre você e o cliente, e dependendo de como estiver o cliente, você acaba pegando alguma coisa. Então é sempre bom, né, ao final do seu trabalho, ao final do dia, fazer um banho especial, algumas orações, um processo todo de limpeza, né? Em referência a atendimentos em casa, pode, mas seria bom ter um espaço reservado somente para esse tipo de coisa. Você não vai atender a pessoa no seu quarto ou na mesa da cozinha, né? Porque você vai impregnar o seu ambiente com as questões de uma outra pessoa. Não é seu parente, não é nada ligado a você, então assim, é complicado isso, tá? É sempre bom ter um local separado para atendimentos a cliente. E esse local precisa dos mesmos cuidados de limpeza diária, tá? Manter sempre equilibrado, limpo, energizado, para você não passar isso
para o seu ambiente familiar, tá? Os atendimentos por internet funcionam tanto quanto pessoalmente. Basta que as duas pessoas estejam afinizadas e conectadas. Não há problema nenhum de atendimento à distância, tá? Pode ser feito por Skype, por telefone, por e-mail, qualquer processo que a pessoa possa ou deseje fazer, né? Então, em relação a isso, os cuidados com o baralho, cuidados com a limpeza, a sua limpeza pessoal e a limpeza do ambiente, tá? Porque aparece muita gente carregada, né? Vem, a pessoa está em conflito, está com problema sério, está com o astral bem lá embaixo, ou às vezes está com magia em cima, está carregada, e você, na intenção de querer ajudar, você acaba pegando alguma coisa. Então, tem que ter muito cuidado com isso, ok? A questão da intuição é muito importante para realizar consultas. Não adianta você saber toda a parte, né, os significados e tudo mais, se você não tiver uma intuição razoavelmente desenvolvida. Então, existem exercícios para isso, né? É bom que se faça diariamente, ali dispensar 10, 15 minutos, meia hora para esse tipo de coisa, porque vai ser muito favorável para você. Porque assim, a grande dificuldade que as pessoas encontram quando elas começam a realizar consultas é não entender a coligação das cartas, o significado, é não saber ouvir a sua intuição, porque a intuição ela se desenvolve no processo de, conforme for tendo mais cliente, a sua intuição vai aumentando, né? Porque sem querer você está ali exercitando, você cria uma conexão com a pessoa e você quer entender e saber o que está acontecendo com a pessoa. Mas é importante fazer exercícios para desenvolver a intuição, porque é ela que vai garantir o sucesso da sua consulta, tá? Então não existe uma mágica. Eu vejo muito desespero nas pessoas que procuram aulas de tarô, de baralho cigano, que elas querem magicamente saber rapidamente qual é o problema da outra pessoa, que às vezes o cliente não conta. Então você tem que seguir ali a sua intuição para descobrir o que ele está passando para poder ajudar, né? Então a intuição ela tem um peso tão importante quanto o conhecimento dos significados das cartas, certo? Então é importante esse lado. Existem, né, na internet várias técnicas para isso. É questão de pesquisar e se dedicar a isso um pouquinho por dia, né? Meia hora, tá bom? 10 minutos, 15 minutos, né? Existem exercícios. Com o próprio baralho você pode fazer esse exercício de desenvolver a intuição. É só deixar as cartas viradas para baixo e você tenta adivinhar que carta que está ali, né? Separa 5, 6 cartas que você pode ver quais são. Embaralha e coloca virada para baixo e tenta descobrir, né? Cada carta qual é. E vai fazendo ali um diáriozinho da sua pontuação, você vai perceber que isso vai aumentando. Aí começa, por exemplo, o telefone toca, você sabe quem é, a campainha toca, você sabe quem é. De repente você pensa numa pessoa, a pessoa aparece do nada, né? E você vai percebendo que a intuição sua está ficando mais aguçada. Geralmente, né, no meio de uma consulta, quando você vê uma posição de cartas que define um problema, e você fica com uma certa dúvida de que aquilo seja a realidade, a informação a informação intuitiva, ela entra pela nuca, é por trás da cabeça. Você sente que alguma coisa vem ali por trás e diz, é isso. E você pode, com toda confiança, expor ao cliente, ok? É importante que você saiba e que você também explique isso ao seu cliente sobre destino e livre-arbítrio.
Quando uma pessoa vem consultar as cartas, é comum que ela pense que o destino dela está escrito 100% e que ela não pode fazer nada. E isso é um erro gravíssimo. Por isso a gente não pode dizer que a gente está prevendo o destino. A gente está olhando para projeções possíveis no futuro da pessoa. A cada ação que a gente faz, gera uma reação. Então, diante disso, a gente pode escrever o nosso futuro, certo? Então, há casos de predestinação, né? Então, há casos. A pessoa encarnou, então ela tem determinadas situações para passar, determinadas pessoas para encontrar nesta vida, para um acerto, né? Então, isso sim, isso faz parte do destino, né? São questões que normalmente não podem ser mudadas ou evitadas, podem ser amenizadas ou ampliadas, isso sim, tá? Mas se a pessoa tem um resgate para realizar uma dívida lá que ela tem que quitar com uma pessoa, inevitavelmente aquilo vai acontecer. Pode ser abrandado ou aumentado, isso sim, de acordo com, né, com o que a pessoa vem passando pela vida, tá? Então isso precisa ficar claro, tá, para a pessoa, tanto para você que está consultando, realizando a consulta, como para a pessoa, porque a pessoa vem lá e fala, eu quero saber o que vai ser do meu futuro amoroso. Então, há uma projeção futura para um casamento, para filhos, família, ou para a pessoa ficar sozinha? Sim, né? Mas que pode ser mudado, tá? Então, é interessante que a pessoa saiba disso, tá? É interessante que você tenha técnicas para auxiliar o cliente naquilo que ele está buscando. Porque ele vem fazer uma consulta com você, ele pode estar desesperado, pode estar em conflito, indeciso, não sabe que rumo tomar. Não adianta você fazer uma leitura para ele e falar para ele, olha, realmente você está passando por isso, né? Realmente você está indeciso, isso não vai ajudar o cliente. Lembrando, né, que a gente falou que aquela questão do destino é mutável, né? Então, se você está percebendo ali que ele está no enrosco, ele está indeciso, não sabe para onde ir, às vezes ele está com magia em cima, precisa de uma limpeza. Então, é interessante que você tenha amigos dentro da área que possam ajudá-lo, então você vai fazer indicações. Se ele precisar de uma limpeza, você vai indicar o melhor local. Se ele precisar de uma ajuda psicológica, você vai indicar um profissional. Se ele precisa fazer um mapa astrológico, se ele precisa de um complemento dentro da sua consulta, você tem que ter o conhecimento de bons profissionais para poder indicar, né? Ou mesmo se você fizer alguma coisa, né? Se você utilizar de técnicas de magia, né, dentro do que for, para você auxiliar o cliente naquilo, fazer uma limpeza para ele, fazer alguma ajuda ali, tá? Então é interessante também ampliar essa área dentro do trabalho de vocês de consulta. Não é uma simples consulta, você entendeu? Então assim, ele vem. Você tem que entender que o cliente vem em busca de uma solução. Então, simplesmente dizer para ele o que está acontecendo não vai ajudar muito, ok? Então, é preciso ter várias áreas que você tenha conhecimento de pessoas confiáveis que você possa indicar para ele resolver a solução do problema dele. Ele resolvendo o problema dele, mesmo que seja com uma outra pessoa que você indicou, ele acaba voltando para você para uma outra consulta, ok? Enquanto que se você simplesmente, né, disser o que está acontecendo e nada mais, ele acaba indo procurar um outro profissional, tá bom? É importante que você tenha outras técnicas de previsão, sempre é bom. Só o baralho cigano, só um baralho cigano, ele te dá pouca margem de acerto, tá?
Aí nesse caso, se você só usa o baralho cigano, então a sua intuição ela precisa estar bem amplificada. Eu, por exemplo, eu uso o tarô e a numerologia. Eu uso um tripé de ferramentas, né? Uma vai confirmando a outra. Quem não tem essas outras técnicas pode usar 2 baralhos ciganos. Então vamos supor, você abre a mesa real, você vai ter um panorama da vida da pessoa, alguns aspectos, alguns detalhes. O cliente vai fazer algumas perguntas, então você vai ter um outro baralho cigano ao seu lado, onde você vai tirar 3 ou 7 cartas para confirmar aquilo que você está vendo na mesa real ou aquilo que a pessoa está perguntando, ok? Né? Eu, por exemplo, eu abro a mesa real, eu analiso primeiro antes da mesa real, eu analiso a data da pessoa, que me passa muitas informações sobre ela, abro a mesa real e no decorrer da consulta, conforme o cliente vai perguntando, eu vou abrindo 3 ou 7 cartas do tarô, confirmando ou não aquilo que já está aparecendo na mesa real. Então fica aqui a sugestão de não ficar só com o baralho cigano. Aprendam outras técnicas, né? O tarô, numerologia, runas, astrologia, existe um leque de coisas que vocês podem complementar, ok? Com relação ao corte das cartas, tanto você quanto o cliente pode cortar. Numa consulta à distância você corta. Vai cortar em 3 montes. Aí o terceiro monte você vai colocar em cima do primeiro, pega esses 2 e coloca em cima do outro, certo? Você pode explicar para o cliente como que ele deve cortar, tá? Então fazendo novamente, pega um monte, divide em 2, desse segundo você tira o terceiro volta pro primeiro e os 2 vão em cima do último. E essa é a posição para você ir abrindo as cartas, as 36 cartas, tá? Agora eu vou explicar carta por carta, né? O nome principal, o significado de cada carta. O baralho que eu uso é esse aqui, ó, Tarô Cigano. Vocês podem encontrar com facilidade, comprar pela internet, no Mercado Livre. Tem lojas que vendem online, fácil de achar. Eu gosto muito dele porque ele é pequeno, né? Ele tem um papel muito bom, né? Então ele dura bastante esse baralho aqui, ok? Então vamos lá. Carta 1. O mensageiro. No espiritismo é o Exu, tá? Eu não uso muito essa parte do espiritismo, de orixás, mas às vezes o cliente pergunta, faz perguntas relativas a isso, né? Então você precisa saber aonde localizar os orixás nas cartas. No caso, a carta 1 é Exu. O mensageiro, ele sempre vem trazendo alguma coisa para um futuro próximo, algum acontecimento. O tipo de acontecimento a gente vai localizar nas cartas ao redor ou no cruzamento das cartas. A carta 2 é obstáculos. Em muitos baralhos existe a figura do trevo, vem somente o trevo aqui. Então a pessoa diz que é um arcano de sorte e não é, tá? O arcano da sorte, a carta da sorte é a 16, as estrelas. Essa aqui é uma carta de obstáculo temporário e de fácil remoção, geralmente ligada à espiritualidade. Então essa carta aqui indica que a pessoa precisa de uma limpezinha, tá bom? Agora a carta 3, o navio, o mar. No espiritismo é Iemanjá, tá? Ela indica grandes transformações ou viagens. Se estiver perto da casa, é mudança de casa também. Tá? A carta 4 é chamada de o equilíbrio. Ela tem a ver com a casa onde a pessoa mora,
o equilíbrio emocional, psicológico da pessoa e também questões familiares, envolve família. Se vierem figuras ao redor, são pessoas da família ou vizinhança. A carta 5 é a carta da árvore. No espiritismo é Oxóssi. Ela vem falando de energias, força vital. Eu relaciono essa carta com questões de saúde. Quando eu quero localizar a saúde da pessoa, eu vou ver o que tem ao redor da árvore, próximo à árvore. A carta 6 é chamada de tumultos, as nuvens. No espiritismo é Inhansã. Eu relaciono essa carta com a tristeza. Se essa carta estiver próxima à pessoa, indica tristeza. E o que promoveu essa tristeza também vai estar localizado próximo à carta. A carta 7 é chamada de arco-íris. No espiritismo é Oxumaré. Ela indica discórdias e traições. Pode indicar uma terceira pessoa num relacionamento afetivo, uma traição. A carta 8 são as transformações. No espiritismo é o Baluayê. Que tipo de transformações? Geralmente provocadas por rompimentos. A carta do caixão só indica a morte física quando vier flores ao lado da carta ou no cruzamento. E provavelmente a pessoa estará próxima dessa carta. Não é de bom tom falar de morte para o cliente, a menos que ele pergunte se ele tiver com um parente já idoso, com problema complicado de saúde, você até pode falar, mas não é bom falar, tá? Você vai ver no jogo, às vezes, de algum cliente, mas não é legal falar. Então seria essa carta aqui, ao lado do caixão, que diz, que fala sobre morte, tá? A carta 9, as flores, em muitos baralhos ela vem como uma chuva, né? No espiritismo é Nanã. Ela sozinha indica surpresa, uma surpresa agradável que está para vir para a pessoa. A carta 10, a foice. Ela também fala de transformações, tá? Aqui é Obaluayê, né? Diferentemente do caixão, porque o caixão também é transformações, só que o caixão ele traz rompimentos definitivos. A foice ela traz um corte, mas com chance de volta, porque a foice você passa na grama e a grama cresce novamente. Então existe aqui uma possibilidade de um retorno, né? No caso de um rompimento afetivo, por exemplo, mas tudo deve ser investigado para ver se existe realmente essa chance. A carta 11 é a carta da magia, a cordinha, tá? Se vier, por exemplo, né, ao lado do mensageiro que é Exu, é magia negra, né? Dá para saber mais ou menos o tipo da magia que está sobre a pessoa. Às vezes é automagia. Excesso de preocupação, depressão, tristeza, a pessoa acaba amarrando os próprios caminhos, né? Atraindo situações difíceis por automagia, tá? A carta 12 são alegrias. Coisas passageiras, passeios, encontros rápidos, mas com conotação de alegrias. É uma carta boa. A carta 13 é a criança. No espiritismo é Ere, né? O que ela indica? Ela pode estar falando dos filhos do cliente, né? Crianças próximas a essa pessoa, mas também pode estar falando de ingenuidade, tá? Dependendo da situação, a pessoa está sendo ingênua numa situação. A carta 14 são armadilhas, é o lobo. O lobo é aquele que fica, né, escondido no mato, observando o que está acontecendo por ali, tá? Pode indicar uma pessoa com más intenções para o cliente. Ou, às vezes, indica o próprio cliente, tá? Quando sai uma figura de um animal, assim, como primeira carta na mesa real, tá falando um pouquinho sobre o cliente, como ele é,
Então, você vai ter uma noção também de quem está na sua frente pela primeira carta. A carta 15 é o urso, indica falsidades, mentiras, né? Se indicar uma pessoa, pode ser uma pessoa que está com mentiras. A carta 16, as estrelas, essa sim é chamada de a sorte. E também indica realizações. Realizações de alma. Aquelas coisas assim que, né? Por exemplo, a pessoa nasceu para ser um médico. Aí é uma realização de alma. Quando ela sai, dependendo do posicionamento dela, indica que ele vai conseguir, tá? A carta 17, a cegonha, indica novidades. Geralmente são coisas boas, novidades chegando. Como pessoa, pode ser a mãe do cliente. E se estiver ao lado de criança ou lua, dependendo da configuração, indica gravidez. O cachorro 18 é o amigo fiel. Tá? É alguém que está chegando para ajudar a pessoa e que ela pode confiar nessa pessoa. O nome desse arcano é o aliado. A torre indica espiritualidade. A carta 19, espiritualidade. Em alguns momentos no jogo essa carta é um pouco neutra, tá? Mas ela vem falando da espiritualidade da pessoa. 20, as ervas. Eu chamo de o jardim. Né? No espiritismo é o San. Aqui indica um projeto novo, algo novo que a pessoa está plantando, né? A sementinha, e as outras cartas ao redor vão dizer se vai dar certo, se não vai. Em questão de saúde, indica tratamento com ervas, produtos naturais. A carta 21 é a montanha. Em outros baralhos é chamado de as pedras e tem a ver no espiritismo com o Xangô, tá? Ela indica dificuldades, ou que a pessoa passou, ou que ela vai passar, mas é transponível, né? Não é uma coisa como o caixão que é fechado, que não tem solução. A montanha, a pessoa com dificuldades, ela consegue atravessar e chegar lá do outro lado, tá? A carta 22, os caminhos. Eu chamo aqui de indecisão, tá? A carta dos caminhos no espiritismo tem a ver com Ogum. Então eu chamo de encruzilhada, de indecisão. As cartas ao redor vão me mostrar em que área que a pessoa está indecisa, não sabe o que fazer, né? Ela fica parada aqui, não sabe se vem para cá, se vai para lá, se vai para frente. Tá? A carta 23 são as perdas, o rato. É uma carta de roubo, de assalto, de perdas. Vai depender de onde ela está localizada no jogo, né? Se estiver próximo à casa ou no cruzamento com a casa, pode ser um assalto. Se estiver próximo ao dinheiro, é perda de dinheiro. Perto da saúde, é perda de vitalidade, força vital. A carta 24 vai falar do estado emocional ou da vida emocional do cliente. É o campo afetivo. É essa carta que vai falar dos sentimentos entre duas pessoas. Se tá bom, se não tá, né? Então precisa ver o que está ao redor do coração para saber como é que está a vida afetiva da pessoa. A carta 25, a aliança, é aliança mesmo, casamento. Pode ser casamento, como pode ser uma associação profissional também. A carta 26, o livro, vem falar dos estudos da pessoa, da escolaridade, mas também pode falar de contratos, de documentos a serem assinados. A carta 27, o aviso, são notícias chegando. A pessoa vai se comunicar com alguém, vai chegar alguma comunicação, dá para saber de quem é, de onde vem, no decorrer do jogo, tá? A carta 28, o cigano. Se for um homem que estiver consultando, indica o próprio cliente.
Se for uma mulher, esse homem tem a ver com ela na vida afetiva, pode ser marido, namorado, alguém que ela esteja interessada, tá? A carta 29 é a cigana, a mesma coisa. Se for uma mulher que estiver consultando, ela indica a pessoa. Se for um homem que estiver consultando, indica a esposa, namorada ou alguém que ele estiver interessado. Uma pergunta que me fazem muito é a questão da homossexualidade, né? Quando a pessoa é gay. Então, um homem que gosta de homem, ele vai ser identificado no jogo como o cigano. Porém, a pessoa, o outro homem que ele gosta, ou que ele está tendo um caso, um relacionamento, vai ser identificado na carta da cigana. E vice-versa, a mulher, se ela gosta de outra mulher, a carta que vai identificar a outra mulher é o cigano. Entendido? A carta 30, o lírio, na realidade, em outros baralhos, vem um rio aqui, né? É chamada de o rio, os rios. E no espiritismo é ligado ao Oxum, né? Então é uma carta de tranquilidade, de paz, indica um pouco o caráter da pessoa, um momento em que ela vai ter um descanso, que ela vai encontrar um pouco de tranquilidade nos problemas dela, tá? Tudo que for relativo ao Oxum. A carta 31, o Sol, no espiritismo ligado a Oxalá. Então é um arcano muito bom porque indica sucesso, alegrias, abertura de caminhos e proteção. O Sol é totalmente positivo. A carta 32 é chamada de honrarias porque ela tem a ver com desejos realizados. Então aquilo que a pessoa está buscando ela vai conseguir. Porém, em outras situações, a lua pode representar também problemas à noite para dormir, pesadelos, acontecimentos noturnos, né? Então, dá para fazer essa relação também. Mas, de um modo geral, é desejos realizados. A carta 33, chamada de As Soluções, a chave. Quem vira essa chave? O cliente. Então, é assim, é uma maneira de falar para o cliente que a solução vai aparecer na frente dele, mas que ele vai ter que virar essa chave para abrir a porta. Não é aquela coisa assim que cai do céu prontinha. Ele vai ter que fazer um movimento em direção à solução que ele procura, tá? Mas é um aspecto positivo na solução de algum problema, tá? A carta 34, os peixes, vai falar da vida material da pessoa, do dinheiro dela, como é que tá o dinheiro, se tá bom, se não tá, né? Os peixes. A carta 35, a âncora, chamada de segurança. Eu relaciono essa carta com o trabalho, a vida profissional da pessoa. O que traz segurança para uma pessoa? Se ela estiver trabalhando e ganhando, né? Então, tudo que for da vida profissional da pessoa está relacionado com a âncora. O que tiver ao redor, nas colunas, no cruzamento, dá para saber, né, sobre o trabalho da pessoa. E, por fim, a carta 36, chamada de A Vitória. Em qualquer situação, quando aparece a cruz, ela é um sinal de que a pessoa vai conseguir aquilo que ela está buscando, a vitória, ok? Eu vou fazer a explicação de 3 mesas reais, 3 jogos, tá? Simulando consulta com o cliente, para vocês entenderem o cruzamento, a disposição das cartas, ok? Então, depois que vocês embaralharam, como eu expliquei antes, vocês vão dispor as cartas. 4 colunas com 9 cartas. Começando, você está com o maço de baralho que já foi cortado de costas para você. As cartas estão viradas para baixo. Então, você vai pegar a última carta de cima
e já vai colocar ela virada para cima aqui, e assim sucessivamente até acabar a última carta, ok? O que é o cruzamento? O cruzamento é o seguinte: você vai achar muitas informações aqui quando você fizer o cruzamento da primeira com a última, né? Vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, esta carta. O mensageiro cruza com a cobra. Então, está para acontecer uma traição. O caixão cruza com a foice. São duas cartas de término, de rompimento, que fortalece a questão de um rompimento, ok? O cachorro cruza com lírio, então pode a chegada de alguém, um conselheiro, alguém confiável que vai dar um pouco de tranquilidade para essa pessoa. A lua são desejos realizados com aliança, então essa aliança está no futuro dela, né? No futuro da pessoa. Se for mulher que está consultando, é aqui. Se for homem que está consultando, é aqui. Esse. De qualquer forma, essas informações estão no futuro dessas duas pessoas. Mas supondo que seja a mulher que está consultando. Então, na mente dela, eu tenho o caixão. Ela está com intenção de terminar, mas aos pés dela eu tenho encruzilhada, então ela está indecisa. Mas, de qualquer forma, eu tenho aqui no futuro coração e aliança, indicando que ela tem uma união por amor na frente do caminho dela. Não há condição de saber tempo, quando vai acontecer, nem nada. É uma questão assim, é uma projeção futura que está no caminho dela. Então, após esse rompimento aqui, ela vai encontrar um outro parceiro, sem dúvida. Aqui também, né, na mente dele, existe uma questão de traição, uma terceira pessoa aqui. Ou seja, tem uma pessoa que esse término que os dois já estão prevendo é em função de uma terceira pessoa, né, que vem aqui no papel da cobra, certo? Continuando o cruzamento, cruz com montanha, são dificuldades para se chegar à vitória, ou alcançará a vitória apesar das dificuldades. Criança e tristeza. Como a gente está vendo aqui uma situação meio que de traição, essa criança pode representar um pouco de ingenuidade. A pessoa está confiando demais no parceiro, né? E aqui vem uma tristeza por uma descoberta, e a pessoa vai dizer assim: nossa, como eu fui ingênua e não percebi, tá? Aqui, uma situação nova, a pessoa, ela está querendo fazer alguma coisa nova, mas ela está encontrando obstáculos. Aqui, espiritualidade com notícias. Então, assim, pode ser uma intuição chegando, né? Algum aviso da espiritualidade para essa pessoa. Aqui, uma outra situação, a casa com um urso. São pessoas falsas no seio da família. Depois a gente pode investigar através das outras ferramentas que eu indiquei para vocês, ou o tarô, né, quem possa ser. Não há nada de errado em questionar o cliente. Quando vocês têm alguma coisa assim que vocês não conseguem entender direito no jogo, o cliente está na sua frente, questiona. Escuta, você está tendo algum problema, alguma mentira na sua casa, você está cismada com alguma coisa? Isso aqui vai se confirmar. Por isso que eu uso, né, o tarô para confirmar alguma coisa que fique um pouco esquisita na mesa real. Vocês podem usar um outro baralho do lado, né? E vocês mesmos perguntam: o que é esse urso na mesa real? E tira 3 cartas ou tira 7 cartas. E aí vem mais algum detalhe sobre essa situação, entendeu? Continuando o cruzamento, né? Essas de cima com a de baixo. Agora aqui, o homem com energia vital, né? Então, se for um homem que está consultando, a questão aqui de saúde dele está tranquila. Só que aqui, ó,
tudo que está ao redor tem uma influência. Então, que nesse caso de saúde, livros, pode ser que ele venha a descobrir, ou seja, o segredo, né? Descobrir algum problema de circulação, porque cordinha é sempre aquilo que amarra. Então, nos remete a questões de circulação, tá? E aqui também nós temos uma foice na diagonal, que pode indicar uma pequena cirurgia, tá? Se for a mulher, a mesma coisa aqui, tá? Porque também, né, se for a mulher, isso aqui também está no jogo dela, tá? É que aqui diretamente ele cruza com árvore, então fala de energia vital, tá? Essa energia também, ela pode estar sendo perdida por uma terceira pessoa nesse relacionamento, né? Tem uma série de coisas pra gente analisar aqui. Aí depois aqui, vou cruzar esta com esta. Uma surpresa para ela, né? E se for ele que estiver consultando, é a questão de uma mulher que vem surpreendendo no caminho dele, uma nova pessoa que aparece no caminho dele, uma mulher. Aqui, segurança afetiva, tá? Segurança naquilo que a pessoa está sentindo, né? Embora aqui, se for ela está num momento de indecisão sobre esse término, mas no fundo ela pode estar segura dos sentimentos dela, né? A indecisão pode ser em relação a ele, não querer magoar, uma série de coisas. Cegonha com chave, novas portas para serem abertas, novidades que estão vindo, oportunidades que estão chegando. Cabe ao cliente ou à cliente saber aproveitar e abrir essa chave. Estrela com pássaros, né? Então, estrela é a carta da sorte, de desejos realizados, e pássaros é uma carta de alegrias também. Então, aqui torna um pequeno desejo, né? Não é uma coisa tão grande, pássaros é uma coisa pequena, mas que vai trazer alegria para a pessoa, tá? Aqui são gastos com viagem ou grandes transformações no dinheiro. Cuidado que ao lado do dinheiro dele tem rato. Então você tem que alertar o cliente para ele tomar cuidado com o dinheiro dele por causa desse ratinho aqui do lado. Quando eu cruzo o rato aqui com o lobo, ó, duplica o cuidado que ele deve tomar com o dinheiro e pessoas que já estão de olho. O lobo sempre é alguém que já está de olho nessa questão do dinheiro da pessoa, tá? Aqui a pessoa está indecisa em relação a estudos, não sabe se vai fazer uma faculdade X, uma faculdade Y. Aí eu uso a numerologia para ver a tendência da pessoa, o que combina mais com ela. E aí eu posso indicar alguma coisa que talvez ela nem esteja vendo ainda, e a numerologia dá uma indicação disso para ela prosseguir. Aqui eu tenho magia com proteção espiritual, né? Então, como a primeira carta sempre é que comanda o significado. Então, magia vem primeiro, né? Pode indicar magia branca, mas aqui também é magia diminuindo um pouco a luz, a proteção espiritual, certo? Vamos prosseguir então. Então esse é o cruzamento, certo? Sempre é de cima com a de baixo. Independente do cruzamento, tudo que tiver ao redor da pessoa tem um certo significado. Então vamos supor aqui ela, né? A mulher que está consultando. Então a gente já viu que na mente dela já há um pensamento de término, pode ser a intenção dela ou pode ser a desconfiança dela, que uma situação está terminando. Estão juntos no momento e estão de frente um para o outro, né? Mas há uma questão aqui, dúvidas e tudo mais, que pode mudar isso, tá? Então eu tenho a mente, eu tenho aqui, eu tenho, deixa eu pôr a flechinha que fica mais fácil. Então eu tenho a mente, eu tenho aqui
ela tem pessoas que ela pode confiar, que podem dar um auxílio para ela. Eu tenho aqui uma segurança, tá? Depois a gente vai ver o que é trabalho. Mas eu tenho aqui pessoas também olhando para a vida dela. Aquelas pessoas que ficam, por trás, investigando. E eu tenho algumas dúvidas que estão próximas dela aqui em relação a algumas coisas, em algumas situações. Vamos ver o trabalho dessa pessoa. Então, o trabalho está aqui na carta da âncora, certo? Trabalho. Então, ela tem pessoas em quem ela pode confiar. Ela passou por mudanças de trabalho, então ela deve estar no emprego novo. São coisas que você vai conversando com o cliente, ele vai confirmando ou não, tá? Ela está feliz, ela está realizada no trabalho. Há novidades por vir no trabalho dela, tá? Tem mudança com dificuldades, mas não é um corte aqui. Então, ela pode mudar de setor, mudar de filial, alguma mudança vai ocorrer. Ao mesmo tempo em que há o cachorro, também há pessoas na figura do lobo que trazem algum contratempo para ela, que acabam atrapalhando o caminho dela, tá? E ela tem algumas dúvidas também em relação a falsidades no trabalho. Certo? Então a gente viu que todo o trabalho dela não tem corte, né? Tá tranquilo aqui. Por exemplo, essa foice está distante, refere-se a outra coisa, tá? A foice aqui com o caixão refere-se a questões afetivas, porque olha, vê, coração, foice. Então, nós vimos o trabalho, nós vimos a saúde, tá? Vamos ver aqui o amor separadamente daquilo que já está lá em cima. Então, a gente tem aqui a vida afetiva da pessoa. Olha, para trás tem o rato. São perdas que pode ter a ver com isso que ela está passando aqui. Tá? Há um segredo na vida afetiva dela. Mas também há surpresas por vir. O corte por causa de uma traição. Tá? Ela vai passar um período de tranquilidade após esse rompimento aqui. Tem casamento para ela, né? A solução de muita coisa na vida afetiva está na mão dela, certo? Então você veja que dá uma série de coisas que a gente pode ver aqui nas cartas, né? Aí a pessoa quer, minha família, minha casa, não sei o que. Onde é que eu vou procurar informações sobre casa e família? Aqui, ó, na casa. Tá? Então, ela tem uma questão familiar, né? Existem aqui alguns segredos, né? Agora, livro perto de casa também pode ser documentos de imóveis, papelada, contrato, esse tipo de coisa. Que você pode perguntar para ela, né? Você está tendo algum problema com documentação que está amarrado? Aí a gente já sabe que aqui vai se resolver porque dá uma aclarada nas cartas aqui, tá? Mas sempre naquele esquema, pode tirar mais 3 cartas do lado ali para ver a questão, se for de grande importância para ela, a gente olha. Ao mesmo tempo, né, também tem questões, o emocional da família é bom, né? Tem aqui, ó, o coração, quer dizer, todas as diagonais são importantes. Tudo que é linha reta aqui, né? Ou vertical, ou horizontal, ou diagonal, tem a ver então aqui com a casa, tá? Então é uma família unida, emocionalmente equilibrada, mas ela pode estar passando por questões de papelada aqui que está trazendo umas dificuldades para ela no âmbito da casa, tá? O que mais que a gente pode ter aqui? Então, nós vimos, né? Emprego, saúde, a casa, o afetivo. E aí você abre para perguntas da pessoa. A pessoa vai perguntar, né? Uma série de coisas. Você localiza sempre com a palavra-chave. Eu quero saber do meu dinheiro. Então, eu vou aqui na cartinha dos peixes.
Vamos ver como é que tá o seu dinheiro. A gente já viu que precisa tomar um cuidado com perda, com roubo, né? Então nós temos o rato aqui. Aqui pode ser gastos com criança. Sempre que está para trás é passado. Então pode ter acontecido recentemente ela ter tido algum gasto com criança. Ou também pode ser ingenuidade com dinheiro. É aquela pessoa que fica contando para todo mundo quanto ganha, quanto tem, quanto não tem, aquela coisa toda, tá? Ela teve recentemente também algumas realizações legais com dinheiro, mas aqui precisa tomar um certo cuidado, tá? E aqui também chave. Aqui passarinhos nessa situação, nessa coluna. Passarinho tem sempre a conotação de uma coisa pequena, tá? Além de alegrias. Pode ser alegrias em determinado aspecto, mas também pode ser uma questão de uma coisa pequena. Como eu tenho tristeza depois, então pode ser assim pequenos gastos que deixam a pessoa um pouco chateada, né? E tudo isso você vai confirmando com o próprio cliente. Tem um aspecto, vamos ver aqui, se a pessoa falar assim, eu queria viajar, não sei para onde, patati patatá. Você vai olhar o navio, como é que ele tá? As cartas futuras do navio, tá? Então, o passarinho me indica que não é uma viagem muito longa, é uma viagem a passeio. Só que ela vai ter algumas dificuldades com isso, ó. Não vai ser a viagem, sabe, 100% feliz. E ela pode ficar um pouco chateada, ó. Tudo que se refere à viagem aqui tá meio fechadinho, tá? Então, assim, se ela puder fazer mais pra frente essa viagem, puder cancelar, seria melhor. Né? Então, é assim, dá pra ver qual é o meu campo de amizades. Vamos lá ver amizades. Também pode ser a árvore, tá? É o meio social, tá? Então, veja que aqui essa cobrinha está próximo do campo de amizades. É bom ela tomar cuidado. Meio social e não trabalho. As pessoas do trabalho aqui até que são melhorzinhas, mas aqui no campo social não, tá? Então, né? E aí a gente tem que pegar o casal aqui, né? Geralmente a maioria das consultas são de fundo afetivo. Então, no momento eles estão de frente, mas ela já ou pressente ou está decidindo por um término. Por quê? Né? Vamos saber por quê. Porque aqui, ó, vai cruzar com cobra. Então, está havendo aí um triângulo amoroso, ou uma desconfiança de que isso esteja acontecendo. A gente vai abrir mais 3 cartas ou 7 cartas para confirmar se isso está acontecendo. Cuidado, viu? Porque falar de traição para alguém é muito complicado. Você precisa ter muita certeza. Normalmente, quando o cliente vem, ele já tem alguma coisa de base nisso e ele só vem confirmar, tá? Mas é preciso ver com muita atenção para não estragar um relacionamento. Há um fato importante que é preciso citar quando você aconselha um cliente em algum direcionamento que ele deva tomar. Você nunca vai dizer, olha, faz isso, faz aquilo. Você vai dizer, bom, existem várias opções para você. Se você for por aqui, acontece isso. Se você for por ali, vai acontecer tal coisa. Você é que vai decidir. Você nunca pode decidir pelo cliente. Jamais. Aqui eu tenho uma segunda mesa real, tá? Eu embaralho e abro para fazer a aula. Eu não estou pensando especificamente em alguém. Eu embaralho, coloco na mesa, fotografo para poder explicar para vocês a posição das cartas. Somente isso, tá? Então aqui, né, a gente vai localizar a pessoa. Se é uma mulher, ela tá aqui, né? E este seria a pessoa, talvez em que ela esteja interessada afetivamente, ou o marido.
né? A gente vai, a partir das perguntas delas, a gente vai saber quem é essa pessoa aqui, tá? Então, a gente começa aqui com a criança, né? A criança, a princípio, é alegria, é uma pessoa alegre e tudo mais. A primeira carta sempre dá uma conotação boa de quem é a pessoa que está na sua frente, tá bom? Então, a gente vai ver vários aspectos aqui, né? Vamos começar, então, pelo afetivo, tá? O afetivo tá aqui, né? E a gente tem do lado o que? Mentiras, obstáculos, dificuldades, certo? Aqui eu tenho comunicação, um homem, né? Então está vindo a comunicação de um homem, né? Que pode ser a pessoa em quem ela esteja interessada, certo? No caso, sendo essa a pessoa da consulta aqui, tá? É um relacionamento que pode dar certo. A gente tem aí, eles estão de costas um para o outro, então provavelmente eles não estão juntos, né? Ela pode estar interessada nele, né? Mas eles não estão juntos. Haverá aproximação? Já tem um indício aqui de que tem comunicação chegando para ela, dele, né? E não tem nenhuma carta de corte. O que tem aqui é assim, esse homem, ele tá meio carregadinho. Vê que nas costas dele a gente tem a cordinha. Então ele pode ter alguma dificuldade, ele pode não estar muito legal para um relacionamento. E tudo isso a gente vai investigar nas outras cartas e conversando com a cliente, tá? Então, assim, num primeiro momento, se ela perguntar, tem chance? Tem, tá? Mas a gente precisa investigar melhor isso aqui. Aí é que eu uso a data de nascimento, faço a sinastria das datas para ver se o casal combina, se vale a pena investir, se não vale. Lembra que eu falei de livre-arbítrio também, tá? Então tem todas essas questões. Mas no primeiro momento, não tendo corte entre os dois, a gente vai ter que virar eles de frente um para o outro, né? E a partir dessa comunicação, que não demora a chegar por causa do mensageiro, aí tudo pode acontecer sim. Mesmo porque eu tenho uma cruz do lado dela que é vitória. Caminhos abertos com a chave, né? Sinceridade aqui no cachorro, tá? Então tem questões legais aí que dá pra dizer que sim, tá? Vamos ver outras questões da vida da pessoa aqui. A casa, né? O que eu tenho aqui na casa? Eu tenho provavelmente uma mãe aqui, né? Que tá com problemas, tá? Há uma certa tristeza na casa, né? Se a gente levar também para a questão de tumultos que podem vir, né? No ambiente familiar, tá? Essa mãe, veja, cruza com caixão. Lembra que eu falei de caixão e flores? Ó. E essa flor aqui cruza com esse ratinho. Então tá para acontecer aí a perda de um ente querido dela, provavelmente a mãe dela. Você vai falar isso pra pessoa? Não. Agora ela pode, né? Como tá claro nas cartas que alguma coisa já tá acontecendo, essa mãe dela pode já estar doente. Você fala, olha, a sua mãe exige cuidados, né? Cuidados intensivos, atenção, cuidados médicos, uma série de coisas. Mas você jamais vai mostrar isso aqui para a pessoa, entendeu? A não ser que a pessoa tenha 99 anos, está na UTI desenganada pelos médicos. Numa situação assim, você pode confirmar porque está muito claro aqui no jogo, certo? É muito delicado falar isso. É bom você não dizer nada que gere um karma para você. Dizer coisas perigosas e que a pessoa vai tomar uma atitude, né? Não só em caso de morte, mas em caso de traição. Você dizer para a pessoa uma coisa que vai, de repente a pessoa ela é muito sensível, vai lá e se mata. Como é que você fica? O karma é seu, né? Então é preciso uma delicadeza para dizer as coisas,
certo? Se você nota que a pessoa já sabe e ela só veio confirmar, é diferente. Mas você não vai jamais dar uma notícia, um baque, um susto para a pessoa que pode promover alguma coisa que não estava no caminho dela, entendeu? Então é necessário se tomar muito cuidado com isso, tá ok? Então nós vimos aqui a questão da casa, da mãe, né? Vamos ver a saúde dela, como é que tá aqui. A saúde, né? Nenhum problema aqui. Esse caixão não é dela, tá? Esse caixão se refere a um familiar, né? Então você tem que saber separar as coisas, tá? A gente tem aqui uma questão de cansaço físico, né? Aqui, ó, a montanha leva a cansaço. Aqui também alguns obstáculos que também, né, tem a ver com cansaço físico. Eu tenho aqui um problema de circulação, tá? Alguns exames que ela possa ter feito. Nada assim muito grave, né? Mas que exigem cuidados, tá? Vamos ver o trabalho da pessoa. Eu tenho aqui a âncora. A âncora vai me falar do trabalho dela, né? Então eu tenho aqui, né? Ela vem passando a montanha, né? Ela já atravessou a montanha, então ela passou um período difícil no trabalho. Agora no cruzamento eu tenho uma cobrinha aqui, eu tenho lobo, tenho rato, tenho tristeza. Então o ambiente de trabalho dela realmente tá bem complicado em termos das pessoas que trabalham com ela. Porém, eu não tenho cortes aqui, tá? Esse caixão não tá na diagonal daqui. Mas eu tenho melhoras, olha, né? Eu tenho aqui o jardim, eu tenho desejos realizados, eu tenho aqui, pode ser mudança de setor, ou de sala, de serviço, ou pode ser viagens a trabalho, tá? Eu tenho aqui, né, a cartinha da surpresa, que é uma coisa boa, tá? Aqui também, aqui deixa de ser o homem afetivamente e passa a ser um colega de trabalho, quando eu venho nessa direção aqui, tá? Então pode ser que um homem lá do trabalho seja cortado, não é ela que vai ser cortada, é esse homem, certo? São pequenas informações que você vai pegando em cada direção que você segue as cartas. Aqui, vamos ver o dinheiro dela. Olha, o dinheiro também aqui, ó, vem embaixo mãe, então provavelmente ela vai ter gastos com a mãe, né? Nessa situação que a gente já viu aqui, tá? Mas de uma forma geral, ó, o dinheiro dela tá legal, ó. Vitória, chave, apenas indecisões, né? Eu tenho aqui estrela, é sorte com dinheiro. Então é um bom momento para jogar, né? Pode vir uma coisa boa aqui do dinheiro dela, tá? No cruzamento também eu tenho um mensageiro trazendo um dinheiro para ela, tá? Então aqui é muito bom, a não ser esse aspecto aqui da mãe que ela vai ter um gasto, ó. O rato é perda, né? Então aqui ela vai ter que gastar realmente, né? Então isso fica bem claro, tá? Então a gente viu, né, uma série de coisas aqui. E esse homem, essa mulher, a gente vai ter que ver em outras cartas. A gente abre lateralmente outras cartas, né, para confirmar bem as possibilidades. Mas ele tá meio assim, tá meio carregadinho, tá? Não há corte, mas há dificuldades entre eles, tá? Tendo dificuldades para eles ficarem juntos, né? Ó, tristeza, o rato, né? A magia. Então, assim, provavelmente esse homem tá com magia. Agora, em sendo um jogo para o homem, né? Até aqui a gente fez como se fosse ela consultando. Agora a gente vem aqui. É o homem que está na minha frente, certo? Então, todas aquelas outras questões de mãe, de saúde, de trabalho, continuam a mesma coisa, tá? Então, nós vamos marcar ele aqui. Algumas coisinhas mudam, tá? Então, veja que aqui, ó, tá bem próximo
dele uma morte chegando, que aí no caso seria, né, a mãe também, tá? Mas apesar disso aqui, ó, eu tenho o sol aos pés dele, que é sucesso, é proteção espiritual, uma série de coisas, tá? O que eu tenho na mente dele, né? Na mente dele, ele vem aqui questionando questões de saúde, porque acho que ele fez uns exames aqui que deu uns probleminha e ele quer saber que ele tá com medo aqui de morrer. Esse caixão também vai ter essa influência sobre ele, né? À noite ele fica pensando nisso, né? Será que eu tô muito doente? Será que eu vou morrer? Né? Nesse caso aqui não é a morte dele, tá? Porque no cruzamento da cegonha, que é a mãe, certo? Só seria a morte dele se essa carta, se essas duas cartas cruzassem com ele, tá? Ele cruza aqui, ó, com vitória, tá? Então essa carta também é importante para ele aqui, ó. Isso aqui é vitória, certo? Mas ele tá carregadinho aqui, né? A cordinha vem bem nas costas dele. Quem fez essa magia para ele? Uma mulher do passado dele, certo? Viu como dá para saber, né? Às vezes cai na figura de uma cobra ou de alguma outra coisa, né? Mas caiu justamente na figura de uma mulher aqui. Então, aí você vai conversando com ele, vai confirmando, né? Ou não, não é bem assim. Aí a gente vai abrindo outras cartas e vai verificando, certo? E as outras coisas, tudo que a gente viu pra ela, serve pra ele também, tá? Então é isso, não tem mais nada aqui que eu possa falar pra você. Aqui, né, seria viagem, tá? Cruza com criança, trazendo alegrias, né? O mensageiro aqui é o dinheiro, né? Que o mensageiro está trazendo. Você faz todo o cruzamento, tá? Nem tudo que sai no cruzamento tem grande importância, certo? A casa com lua pode ser questões à noite também, problemas para dormir, tá? Então a mãe nós já vimos, né? Aqui é Vitória. Aqui é a mulher que amarrou a vida dele, né? Aqui são amigos fiéis, como aqui é uma carta de espiritualidade. Então ele é amparado por bons espíritos, tá? Ele é uma pessoa de fé, ele confia na espiritualidade. Aqui vem chegando notícias que vão abrir portas para ele, tá? Olha, saúde com um livro, novamente dá papel, exames, perda, rato, tristeza. Então ele provavelmente ele venha mais preocupado com uma questão de saúde do que afetivamente, tá? Tudo que sai dele aqui, que a gente vai cruzar, vai dar na saúde, né? E um medo de morrer. Mas ele não vai morrer não, fica tranquilo aqui, tá? Então é isso, né? Então a saúde aqui cruza com papelada. Então remete a exames, algo que ele precisa descobrir ainda no campo da saúde, tá? E aqui a gente tem mais uma mesa real aberta, né? Então vamos analisar aqui. Vamos supor que seja ela que esteja consultando, certo? Ela está de frente para um homem, então ela vive um relacionamento, só que entre eles há um caixão. Ou vão terminar, ou estão em fase de término. A gente vai, no decorrer da consulta, analisar isso, tá? Esse homem aqui também tá carregadinho, né? Veja, tem um caixão entre eles e tem a foice aqui na frente dela com indecisões. Provavelmente tem filhos, né? E são coisas que precisam ser analisadas entre eles, tá?
Aí é conversando com o cliente. Escuta, estão terminando um relacionamento? Estamos. Aí se confirma aqui. Você fala, olha, esse término é para nunca mais voltar, tá? Infelizmente, né? Não estamos terminando, olha. Mas existe o risco de vocês terminarem. Essa situação eu vou confirmar na data. Na questão das datas dos dois, dá para descobrir se eles vão ficar juntos para sempre ou não, tá? É preciso estudar numerologia para saber usar essa ferramenta, que é de muita ajuda nessa consulta com o baralho cigano, tá? Então vamos ver aqui outras questões da vida dela, né? Trabalho, vamos ver aqui. Provavelmente passou por um corte recente, né? E aqui também não tá muito legal, né? Tudo aqui se refere ao futuro do trabalho dela. Não tem corte? Não. Mas tem, sabe, perda, tristeza, traição, dificuldades, obstáculos, falsidades. O lobo, quer dizer, são questões complicadas para o trabalho dela. Ela não deve estar muito feliz no trabalho dela, não. Certo? Aí, pelo momento que ela estiver passando, pela data de nascimento dela, dá para saber se é um bom momento para ela sair. Não é porque não tem corte nenhum aqui que a pessoa fala assim, mas eu vou perder o emprego, eu vou sair do emprego. Por aqui, não. Mas está tão carregadinho que ela pode querer sair. Aí eu vou ver na data dela se está num bom momento para isso. Porque tem período que não adianta a pessoa querer sair de um emprego e ir para outro que ela não consegue, né? Essa informação também, pela numerologia, dá para a gente saber. Mas também dá para saber confirmando com outras cartas, né? Se ela te faz essa pergunta, você vai abrir 3, vai abrir 7, sim. Dá para você procurar um outro emprego agora? Não é o momento, tá? Agora, existem técnicas que ela pode usar para se proteger de tudo isso lá no trabalho dela. E isso você precisa estar pronto para ensinar para a pessoa. Olha, lá você faz isso, você usa aquilo, né? Dentro daquilo que você conhece, você passa para a pessoa para melhorar isso aqui, tá? Que mais que a gente vai ver aqui? A saúde dela. Vamos ver. A saúde dela tá como última carta, tá? Mas ela também vem com umas questões aqui de cansaço físico, alguns obstáculos aqui também, mas também nada grave, nada pesado. Quando eu cruzo a saúde aqui, pede alguns exames, sim, mas refere-se à noite. Então, provavelmente é uma pessoa que não dorme muito bem à noite, tá? Vem aqui. Esse caixão aqui, nada a ver, né? Não cruza com flores, então não tem morte aqui. Mas esse caixão se refere ao rompimento do casal, porque está entre o casal, tá? Então esse caixão, olha, eles estão passando... a situação financeira não está muito legal aqui, ó. Vem com obstáculos, vem com dificuldades, né? O dinheiro dela, que também pode ser dele, né? Então eles estão passando por questões materiais difíceis, né? E isso pode ter uma relação com esse termo. Aos pés dele eu tenho realizações, cobra e aliança, tá? Então aos pés dele existe uma outra pessoa. Essa cobrinha não está entre os dois, então eu não posso dizer que está havendo uma traição. Mas ele pode vir a conhecer já uma outra pessoa em breve, tá? Para ele. Se for ela que está consultando, pode passar. Se ela já está ciente que está acontecendo o término, que não tem jeito, já pode passar essa informação para ela. Ao mesmo tempo, o coração está no futuro dela, então ela também vai ter outra pessoa, né? Então, o caminho afetivo dela está fechado? Não. A gente só pode dizer para a pessoa que o caminho afetivo está fechado futuramente quando esse coração vem aqui para trás. E dependendo do que vem, né? Não é porque vem aqui atrás que ela nunca mais vai ter ninguém. Não é isso, tá?
Inclusive para ela eu tenho aliança também no futuro, então ela pode vir, se ela não for casada com esse moço, ela pode vir a se casar com uma outra pessoa ou se casar novamente, tá? Então isso é. E aqui, ó, quando eu cruzo, né, aliança, navio, mensageiro, pode ser alguém de longe, ou ela pode conhecer alguém numa viagem, essa nova pessoa, certo? Vamos ver a casa dela, como é que tá a casa aqui, ó. Aqui são os familiares, então tem gente boa, tem lobo, tem de tudo nessa família aqui, tem rato, tá? Mas, assim, energeticamente não tem. Eu tenho um ratinho aqui, mas é uma questão aqui que vem do marido, ó. Né? Do relacionamento, se for marido, né? Então vem aqui, ó. Tá? Então esse ratinho olha, tristeza. Aqui pode ser uma suspeita de traição. Não, ele não tá traindo, mas ela pode estar, sabe, impregnando a casa com pensamentos de tristeza, de possível traição, esse tipo de coisa, tá? Mas energeticamente a casa tá tranquila, tá? Aqui também pode ser vizinhança, os vizinhos do lado direito, os vizinhos do lado esquerdo, né? Mas tá tranquilo aqui, ó, na coluna dela a casa. Ao redor dela, né? Sempre bom ver o que tem ao redor da pessoa. Às vezes está carregado, que nem ele aqui, tá com a cordinha atrás. Então esse homem aqui tá carregado, mas a gente tá levando em conta que essa consulta seja dela. Então nós temos a questão do término ao lado dela, cortes, né? Na mente dela, né? Ela tá pensando que, eu quero viajar, eu quero, sabe, fazer outras coisas, né? Ou é uma pessoa que à noite fica pensando muito, certo? Nos filhos, provavelmente ela tem filhos, né? Aqui não tem nenhum aspecto de gravidez, tá? Eu tenho criança com cegonha, mas elas não estão no cruzamento, né? Então aqui eu não posso dizer assim. Eu sei que ela tem filhos, porque a criança está bem no pé dela aqui, né? Aqui pode ser crianças no futuro? Pode, que ela ainda pode engravidar. Isso também a gente pode pesquisar depois com outras cartas abertas, tá? Mas, por exemplo, cegonha vai cruzar com jardim. Não cruza com lua, né? Quando sai no cruzamento, aí sim, né? É gravidez, é certeza, tá? O que mais? Sexo de criança, às vezes, eu tô grávida, eu queria saber se é menino ou menina. É complicado responder isso, embora só tenha duas opções, porque às vezes o baralho, principalmente o tarô, mostra o sexo da criança na vida anterior. E você precisa falar isso para o cliente, né? Mas geralmente eu uso o cachorro como menino e a criança como menina, tá? Então dá para saber. Isso eu também confirmo no tarô. O tarô é muito mais claro para esse tipo de coisa. Falar, olha, as cartas são masculinas, mas pode ser que o espírito que vem habitar o corpo dessa criança agora tenha sido um homem na vida passada e não necessariamente seja um homem agora, né? Agora hoje a medicina tão avançada, um exame de sangue na primeira, segunda semana já sai do sexo, tá? Então é isso, né? Então eu passei assim uma geral em tudo, fiz 3 mesas reais aqui, né? Como que vocês podem treinar, né? Como é que vocês podem treinar a mesa real? Pega uma pessoa do público, uma pessoa, né, popular, um político, um artista, pega o nome inteiro da pessoa, a data de nascimento, pesquisa na internet, abre um jogo para essa pessoa, anota tudo que você conseguiu ver na mesa real e depois vai pesquisar a vida da pessoa para ver o quanto você acertou e o quanto você errou, né? Tenha amigos que sirvam de cobaia. Olha,
né? Você nunca pode também ficar oferecendo. Eu queria abrir um jogo para você, mas assim, a partir do momento que seus amigos e parentes sabem que você tá nesse caminho, eles vêm pedir. Aí você abre, né? E aí você vai ter, você conhece, então você sabe o quanto você está acertando, o quanto você está errando. A questão de abrir cartas para você ou para pessoas muito próximas, muito envolvidas emocionalmente com você, é justamente a questão emocional. De repente você abre carta para você e vai sair o seu desejo e não o que realmente vai acontecer. Então eu não aconselho muito. É sempre bom abrir com uma pessoa que não sabe nada de você. E você quer abrir para filho, para sua irmã, para sua mãe, procura não ter um envolvimento emocional. Não se importe com os resultados. Entendeu? E assim, o sucesso nos acertos é questão de prática. É somente a prática. Você pode saber tudo hoje. Eu sei o significado de cada carta. Eu sei o significado da conjunção das cartas. Eu sei o significado na mesa real no cruzamento. Tá. Mas é só a prática que vai fazer você ser um bom cartomante, um bom tarólogo. Não tem outro caminho. Quanto mais você treina, mais você fica bom. Porque eu vou ver se eu consigo tentar explicar para vocês. O seu baralho ele vai se transformando como se fosse uma pessoa do seu lado. Então a sua forma de leitura nunca vai ser igual à minha. Você, com o tempo, você vai adquirindo certas informações de cada carta do baralho que só você tem. Né? Então, por exemplo, eu passei uma série de informações aqui, né? Vamos pegar uma carta qualquer, a criança. Então, eu falei que pode ser alegria, pode ser filho da pessoa, pode ser ingenuidade. Mas com o tempo, de repente, né? Você vai percebendo que a criança tem outras informações para você que outro cartomante não tem. Consegue entender? Então, é isso. É praticando. Esse seu baralho vai se tornando um amigo fiel ao teu lado e ele vai te passando informações. Lembra que eu falei sobre a intuição que vem através da nuca? Então, você vai percebendo como um cochicho, como um sussurro atrás de você, dizendo, é isso. E é nessa parte que você tem que confiar, porque nunca erra. Né? Essas informações que chegam assim nunca são erradas. É onde você acerta. E com o tempo você vai pegando essa segurança de transmitir essas informações para os seus clientes. No começo é muito natural uma insegurança. Né? Então você tem que conversar com o cliente. Olha, eu estou vendo uma situação assim, você pode me confirmar se isso está acontecendo? Certo? Porque aí você, a partir daí da confirmação dela, você vai desenrolando outras coisas. Não tem problema nenhum, você não é vidente. Porque se você fosse vidente, você não precisava abrir as cartas. Tá? Era só olhar para a pessoa e você ia dizendo um monte de coisa para ela. E não é assim. Você é um intérprete das cartas. Só que precisa trabalhar a intuição. E essas coisas, intuição, segurança, é só o tempo que vai trazer para vocês. Quanto mais acertarem, mais seguros vocês ficam. E é sempre bom ter um cadernão, aquele de 200 folhas, para ir fazendo suas anotações. Tá? Então o segredo é esse. Não adianta ficar estudando muito, decorando, sabe, o significado. Para você, pode ter outro significado. Determinada carta pode ter um outro significado para você e a partir daí você vai passar a usar esse significado que você adquiriu e não o que está por aí como regra geral. Esse é o segredo do sucesso. Esse é o segredo que eu não explico para ninguém no YouTube, para ninguém não, né? Então é a partir, porque eu recebo muito e-mail, muita gente
Ai, Cintia, mas eu não consigo. Eu vou mandar a foto do meu jogo para você dar uma analisada para ver se bate com o que eu tô achando. Gente, não dá. Primeiro que eu não tenho tempo para isso. Segundo, que é o seu jogo, é a sua forma de fazer, é a sua forma de interpretar. Quando eu abro o jogo, eu tenho meu amigo aqui que sussurra para mim. Quando você abrir o seu amigo vai sussurrar para você. E é esse laço com esse amigo invisível que você tem que fazer. Você vai perceber isso através do tempo. Entende? Ok? Então eu espero ter auxiliado bastante, né, no trabalho de vocês. E espero que vocês comecem a praticar. Mas a melhor forma é pegando, né, pega na internet aí um monte de gente famosa, pega o nome completo. É sempre bom pegar o nome completo com data de nascimento. As cartas precisam saber a quem se refere a abertura do jogo. Quanto mais informações da pessoa você tiver, melhor. Agora, seja sincero com você mesmo e não pesquise antes a vida dele. Joga, né? Abre o jogo para ele, faça só, olha, eu vi que ele tá com problema no não sei o que. Anota ali do lado. Eu vi que ele tem uma mãe assim, assim, assim. Tá. Eu tô vendo que ele tá com problema de dinheiro. Tá. Ele tá viajando. Tá. Anotou tudo. Vai lá, pesquisa e vê. Acertei isso, acertei aquilo, acertei tal coisa, acertei tal coisa. Entendeu? E assim você vai, né? Todo dia treinando um pouquinho. Lógico. E tem as suas cobaias também. A respeito de cobrar. A partir do momento em que você está seguro, está tranquilo neste trabalho, ora, você não vai ficar oferecendo para as pessoas para você abrir as cartas para elas. Elas vêm te procurar. A partir do momento em que elas te procuram, você vai cobrar aquilo que você acha que vale o tempo que você leva para fazer isso. Tá? Não há problema nenhum. Você está estudando, está pagando para estudar, está perdendo tempo para estudar, né? Está treinando, está tendo uma série de coisas que você está fazendo para ser um bom profissional nisso. Então, quando você for um bom profissional nisso, você pode cobrar sim. Não tem problema nenhum. Tudo é uma troca. A pessoa vem buscar umas informações e você vai dar essas informações, né? É como um outro trabalho qualquer. A pessoa vai no dentista, vai no médico, vai não sei aonde e há uma troca. Esse é o seu trabalho, tá? Hoje em dia tem leis que asseguram o profissional do esoterismo, né? O tarólogo, o astrólogo, tudo mais, né? Então é tranquilo essa parte, sossegado.